Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos expondo o texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E vamos seguir um pouco mais à frente hoje. Hoje falaremos no versículo 28. Semana passada vimos o versículo 26 e 27. E hoje vamos ver o versículo 28. Como nós já vimos falando sobre o contexto desta carta e pegando um pouquinho para trás aí, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando no versículo 22, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós já falamos sobre este texto, falamos da transformação que nós temos em Cristo, que o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração. É como se nós tivéssemos toda aquela veste podre, fétida, arrancada de nós fôssemos limpos e agora tivéssemos novas vestiduras neste processo de santificação. E o apóstolo Paulo então começa a tratar de questões práticas, de questões relacionadas inclusive a problemas que a igreja de Éfeso tinha ali. E a questão que nós vamos ver hoje está ali no versículo 28, onde nos fala: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então nós vamos ver hoje esta nossa satisfação em Cristo, não furtarás. Nós vamos ver dentro da nova mentalidade que nós temos em Cristo, nós vamos ver que nós precisamos estar satisfeitos em Cristo. E o texto aqui então nos fala no versículo 28 de não furtar. Aquele que furtava, não furte mais. A questão é: o que é furtar? O termo furtar aqui em grego é o termo klepton. Talvez a maior parte de vocês já tenha ouvido falar de kleptomaníaco. Uma pessoa que é kleptomaníaca é uma pessoa que, segundo algumas questões médicas, esta pessoa ela tem um certo desvio, onde ela tem esta compulsão por pegar coisas que não são suas, secretamente. Então a kleptomania, para a gente é pecado. Aquela pessoa ela é pecadora mesmo. Ela vai lá e ela sente o desejo de pegar aquela bota, sente o desejo de pegar aquele produto, aquele perfume. Ela vai lá, tenta achar um ponto cego ali das câmeras ou de alguém que esteja fiscalizando, e então ela vai e pega aquilo. Até um tempo atrás, vários anos atrás, pegaram um rabino no flagra e dizem que ele era cleptomaníaco por gravatas. Ele ia em algumas lojas de gravatas e ele ia lá, é um rabino muito conhecido aqui no Brasil, ele ia lá e furtava gravatas. Então o termo aí sobre furtar, ele refere-se então a roubar, levar embora algo escondido, ou remover secretamente. Nós fazemos uma distinção entre roubo e furto. Se nós formos conversar com um policial, ele vai falar que roubo e furto, no nosso entendimento aqui, ele é algo diferente. Roubo, por exemplo, é alguém chegar em você na rua, te ameaçar com alguma arma e falar: me passa o seu celular ou o seu dinheiro. Isso é roubo. Você está sendo assaltado. Furto é você estar dentro de um ônibus ou num aglomerado de pessoas, numa loja, e de repente você sai e percebe que você está sem seu celular e sem sua carteira. Então você foi furtado, você foi roubado secretamente. Nenhuma pessoa te coagiu, nenhuma pessoa te obrigou a dar. Ela pegou sem que você visse, sem que você percebesse. Talvez não, certamente alguns dos irmãos já passaram por isso. Eu conheço alguns que já passaram por isso. Chegaram, de repente em casa, foram abrir a sua bolsa: cadê a minha carteira? Cadê meu cartão de crédito? Então você foi furtado. E caso alguém te parou na rua e te ameaçou com uma arma, ou mesmo apenas com o tamanho da pessoa, e ela chegou a: me passa a tua carteira, você foi então roubado, assaltado. O termo aqui, furtar, ele refere-se então à questão de você
não só do furto, no sentido técnico que a gente usa hoje, mas também de roubar, ok? Nós vamos falar. Então isso é furtar. Nesses últimos dias nós também vimos na TV uma quantia de dinheiro que normalmente nós não vemos. Hoje em dia, provavelmente, nem em bancos tem essa quantia de dinheiro. Nós vimos que um político chamado Gedel Vieira Lima, a Polícia Federal foi até um apartamento dele e acharam 51 milhões de reais dentro do apartamento dele. Dinheiro que você nunca vai ver na sua vida se você for trabalhar, se você não ganhar na loteria, se você não jogar, que é o que a gente não encoraja que você faça. Então, de forma legal, dificilmente você vai ganhar essa quantia de dinheiro. Então chegaram lá e viram aquelas malas imensas. Eu já andei com algumas malas dessas, mas não com dinheiro. Quando eu voltava do seminário, eu trazia bastante roupa suja, mala nos braços, no ombro aqui, lá no metrô de São Paulo, ia cheio de mala lá, pensava que eu era muambeiro, né? Mas não tinha dinheiro, era só a roupa suja que eu trazia para casa. Mas isso aqui é um caso de furto. É um caso de um cara que pegava dinheiro de corrupção, de propina, e esse dinheiro certamente deixou de ir para um monte de lugares, né? Esse é apenas a ponta do iceberg. Foi um dinheiro que as pessoas, que nós contribuintes, que pagadores de impostos, não vimos, que ele pegou sem que a gente visse. Isso é um furto, né? Nós fomos lesados, né? Então é um caso que revolta as pessoas, que falam, poxa, como é que pode? Esse cara tem tanto dinheiro. E quanto mais dinheiro existe aí? Esse foi apenas um dos casos que foi descoberto. Então, é importante a gente fazer nós conhecermos a origem dessa questão também, do furto, que é o nosso coração, que é o coração pecaminoso do ser humano, que é o coração ganancioso do ser humano. Mas nós também precisamos fazer algumas considerações aqui, de que Cristo recebe a todos. Porque quando ele fala aqui, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade, ele vem falando em todo o contexto aqui, e no 28 ele fala, aquele que furtava, não furte mais. Ele está falando para pessoas, certamente, que estavam envolvidas ali com mentira, pessoas que estavam envolvidas ali com questões de ira, de mágoas com outras pessoas, e pessoas que anteriormente tinham roubado. Então percebam que nós precisamos olhar em todo o contexto. Olha, vocês se despojaram, se despiram, se renovaram agora. Então agora vocês não vão mais agir desta forma, roubando, furtando. Se você furtava, não furte mais. Então certamente a igreja de Éfeso havia recebido muitas pessoas que furtavam, que eram ladrões, que viviam à custa das posses de outras pessoas. Então o evangelho ele não é seletivo nesse sentido. Olha, essa pessoa, ele era um ladrão, ele se arrependeu dos pecados, ele creu no evangelho, então, mas mesmo assim ele não pode... Não, ele é recebido, ele é confrontado, como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Você furtava antes, agora você não faz mais isso. O evangelho é um evangelho da graça de Deus, mas este evangelho da graça, ele não nos permite permanecermos como nós éramos antes. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Se você furtava, não furte mais. Você foi recebido, sim, você está aqui com o povo de Deus, aprendendo da palavra de Deus, conheceu o evangelho, mas agora precisa haver uma mudança de vida. Uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade. O seu coração, se realmente você creu no evangelho, o seu coração está sendo transformado pelo Senhor. Então aquele que furta, não furte mais. O Espírito Santo de Deus, ele transforma todos os eleitos. Não há uma pessoa que possa dizer, olha, eu conheci o Evangelho, eu conheci a graça de Deus, eu entendi que eu sou pecador, mas eu permaneço da mesma forma com que eu estava antes. Isto é impossível, porque o Senhor nos transforma. O que pode haver é, sim, a questão do processo de santificação ser um pouco mais demorado, mas ele acontece porque o Espírito Santo de Deus nos transforma, nos incomoda, nos convence. Então há este processo de transformação, este processo de santificação.
nós percebemos que este não furtar, ele já está desde os 10 mandamentos. Quando nós olhamos em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, o Senhor fala ali a Moisés, não furtarás. Quando ele vai trazer a lei de Deus ali, quando traz os 10 mandamentos, dentre eles está ali o não furtarás. Nós podemos perceber dezenas de casos de furtos nas Escrituras, e de casos terríveis ali, que geraram consequências para pessoas ali também. Nós vemos questões de pesos e medidas adulterados, nós vemos a qualidade das ofertas e dos sacrifícios, onde as pessoas acabavam roubando o próprio Deus ali, trazendo sacrifícios de qualidade duvidosa, com animais doentes, mancos, deixavam de trazer as ofertas do Senhor, os dízimos do Senhor ali ao templo. Nós vemos vendas de animais, câmbio de moedas supervalorizados, pessoas explorando outras, e isso também é uma forma de furto, né? E é importante nós compreendermos o porquê o furto ele é pecado. Primeiramente, ele é pecado porque Deus falou que é pecado. A Bíblia fala que é pecado, está nos 10 mandamentos, fala, não furtarás. E quando Deus fala, não faça isso e você faz, você está em pecado. Isso é uma questão muito óbvia. Não há justificativa para se furtar algo. Se Deus fala, não faça e você faz, está em rebeldia contra Deus e está em pecado. Então, o furto, ele revela esta ganância do seu coração, porque é algo que você não tem, mas é algo que você quer, e você quer conquistá-lo a qualquer custo, e nem que você precise pegar de outra pessoa. Isso demonstra ganância do seu coração e egoísmo. É um ato pecaminoso. Ele apenas está revelando o seu coração. Não podemos só começar a dar justificativos aqui, porque eu sou pobre, eu não tenho oportunidades, então eu gostaria de ter algo e eu fui lá e furtei. É pecado. Se você não tem, não faça, não roube, não furte. O furto também é pecado porque ele expõe a sua falta de amor a Deus e ao próximo. Se a Bíblia fala que para você não fazer algo e você faz, você está desconsiderando Deus. Você não ama a Deus o suficiente a ponto de obedecê-lo. Você não ama seu próximo, você não pensa no mal que você vai causar àquela pessoa, no prejuízo que você vai causar àquela pessoa, no trauma que você pode trazer àquela pessoa por furtar algo dela, em todas as consequências que você pode trazer para aquela pessoa. Então isso demonstra falta de amor a Deus e falta de amor ao seu próximo. Demonstra descontentamento com a provisão de Deus. É como se você falasse, olha, Senhor, eu não estou contente com aquilo que o Senhor me deu. Eu queria ter mais. Eu queria ter um celular mais moderno. Eu queria ter um carro melhor. Eu queria ter mais dinheiro. Eu queria ter uma roupa de marca, uma calça, uma camiseta de marca. Eu queria ter uma bicicleta assim, assado. Só que eu não consigo ter, porque o meu salário não é suficiente, então eu vou pegar de alguma forma. Demonstra descontentamento com aquilo que Deus te deu. Então furto é pecado. E furtar vai muito além daquilo que você pode pensar. De repente você pensa, furtar então é eu chegar lá num amiguinho meu que tem um brinquedo que eu gostaria de ter e eu vou lá e pego dele. Ou furtar é eu chegar lá na minha empresa, tem lá um dinheiro lá no balcão, ninguém vai perceber que eu vou pegar lá, eu vou lá e pego. Não é só isso. Também é isso. Mas não apenas isso. O furto ele se refere a um roubo, a você tirar algo de alguém. João capítulo 10, versículo 1, nos fala lá que o Senhor é pastor das ovelhas e que aquele que não entrar pela porta do aprisco, este é o ladrão e o salteador. Então o ladrão, o salteador, ele não entrava pela porta, ele pulava,
por aquela mureta que existia, né? Ele era feito ao ar livre, mas existia uma mureta ao redor e uma porta para que entrasse ali, existia um administrador ali daquelas ovelhas, que eram deixadas ali. A gente já conversou outras vezes como se fosse um estacionamento de ovelhas ali, aquelas ovelhas eram cuidadas ali. E o salteador ele entrava na surdina e ele pegava as ovelhas e saía por ali. Fala, se não entrar pela porta, ele é ladrão, ele é salteador. Então isso sim, é furto também. Mas o furtar também refere-se a você receber ou você comprar coisas roubadas. Se você recebe alguma coisa que é roubada, se você compra alguma coisa que é roubada, também você está envolvido, você é cúmplice. Se você sabe, você é cúmplice. Alguma mercadoria que você fala, isso aqui está muito mais barato do que o normal. Você já começa a desconfiar. Você está fazendo receptação de mercadoria. Isso também é furto. Não é só o cara que pegou lá. Se você sabe que ele pegou de algum lugar que não é algo lícito e você vai lá e compra dele, você está sendo cúmplice com ele. Você está roubando também. Isso é roubo. Enganar com pesos e medidas. De repente, se você distribui alimentos, se você vende alimentos, o que acontece muito, principalmente, é a questão de frios, de carnes, que a pessoa vende lá um frango, por exemplo, um frango congelado, que diz lá, este frango aqui tem 2 quilos. Aí você chega em casa, degela aquilo, tem 1,2 kg ali. O resto é tudo gelo. Isso é furto também. Isso é errado também. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 11, versículo 1, que da questão de adulterar pesos e medidas, que isso é abominação diante do Senhor. Mudar marcos de propriedades. Isso é muito comum existir também. Nós conhecemos aqui na nossa cidade, até muito próximo a nós, familiares nossos sofrem com isso, de pessoas que pegam a cerca lá e trazem 2, 3, 4, 5 metros para dentro do terreno de outra pessoa. Isso é furto. Você está tirando algo de alguém, você está tirando algo que não é seu. E se você é crente, o que a Bíblia fala? Aquele que furtava, não furte mais. Se você já fez isso, se você já fez essa malandragem, olha, não tem ninguém morando aqui. Esse lote está vazio faz uns 10 anos e ninguém usou até agora, está só cheio de mato. Acho que eu vou jogar a minha cerca uns 2 metrinhos para lá, porque daí eu consigo fazer umas coisinhas aqui, consigo fazer mais uma hortinha, consigo criar umas galinhazinhas ali no cantinho, consigo fazer não sei o quê. Você está roubando, você está furtando, é errado. Mas a pessoa que é dona desse terreno, ela mora lá em São Paulo, mora lá no Nordeste, não importa. Não é seu. Mas essa pessoa que tem esse terreno, ela tem outros 50 terrenos na cidade e ele não sabe nem onde colocar dinheiro. Não importa, não é seu. Não é seu. Mudar os marcos de propriedade é pecado. Provérbios, versículo 23, capítulo 23, versículo 10, nos diz assim: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Não é para furtar, não é para tirar o direito que é de outra pessoa. Oferecer ou aceitar suborno é errado, é pecaminoso. A Bíblia fala que Deus não aceita suborno. Deus não é subornável, que suborno é pecado. Uma coisa que é muito comum de acontecer é você estar na rodovia, principalmente. A polícia rodoviária te para e ela fala: então, como é que nós vamos terminar esta conversa? Será que você tem um dinheiro para tomar um cafezinho? O policial rodoviário normalmente fala. Se você de repente fala que não, ele vai procurar algum defeito no seu carro e vai falar: então você está multado, aqui está a sua multa. E se você de repente falar: para eu não tomar essa multa, então eu vou dar o dinheiro do cafezinho. Pode parecer um dilema para nós, mas é errado. Você está subornando um guarda. É complicado. Nós sabemos que é complicado. E que eles tentam coagir as pessoas, que eles tentam ameaçar as pessoas. O engano
com falsos ensinos, também uma forma de você roubar algo de alguém. Jeremias capítulo 23, versículo 30 diz assim, vamos abrir lá o texto de Jeremias, capítulo 23, versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Deus fala que eles furtam as minhas palavras. Quando na Septuaginta a palavra é a mesma aqui para furtar, né? Pessoas que estavam furtando a palavra de Deus, que estavam tirando do seu significado, que estavam enganando pessoas. Você não cumprir as suas obrigações no seu trabalho ou na sua escola. Também é um tipo de furto, não é dinheiro, não é uma propriedade, mas você está no seu trabalho e de repente você pode ter uns 5 minutinhos de cafezinho, mas você tem umas 5 vezes durante só a manhã de cafezinho. Você vai lá, você começa a conversar, daí você já aproveita para contar sobre o time de futebol, sobre isso, sobre aquilo outro. Isso é um tipo de furto. O seu patrão não está vendo, mas de repente você perde 1 hora de manhã, 1 hora à tarde só conversando. Não cumprindo sua obrigação. Na sua escola, não fazendo aquilo que você deveria fazer. Deixando de fazer aquilo que o professor mandou, fazendo o corpo mole para não fazer e dizer, não deu tempo. Copiar ou falsificar algo. Você de repente dá só aquele Ctrl+C, Ctrl+V, não coloca a fonte e diz, olha, esse trabalho aqui é meu. Isso é furto. Olha, me esforcei muito para fazer. Mentiroso, ladrão. É furto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, nos diz assim, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aqui ele vai falar com relação a alguns que tinham falado que o dia do Senhor já havia chegado, mas também de pessoas que haviam falsificado uma epístola dizendo que era do próprio apóstolo Paulo. Falando, olha, essas pessoas estão tentando demover vocês através de epístolas, falando que sou eu. Usando de minha autoria, usando de meu nome para fazer isso. Então é pegar algo de alguém sem autorização e falar, sou eu. Um tipo de furto também muito conhecido nosso, é deixar de trabalhar com carteira assinada para receber Bolsa Família no nosso país. Isso acontece direto. De pessoas que não querem trabalhar registradas, não querem ter um trabalho onde a renda delas é um pouco maior, porque, senão eu vou perder meu benefício do Bolsa Família, porque senão eu vou perder o vale não sei o que, o vale leite, o vale gás, o vale não sei das quantas. Então eu não quero trabalhar com carteira assinada. E aí a pessoa às vezes acaba ganhando até um salário muito bom e continua recebendo o tal do Bolsa Família que vem dos nossos impostos e que aquela pessoa não necessitaria. Por isso muitas vezes surgem algumas investigações e chegam até casos assim que você fala, puxa vida, essa pessoa recebe Bolsa Família, que interessante, olha o tamanho da casa dela, o carrão que essa pessoa tem. Porque ela tem um serviço por fora onde ela ganha muito bem, mas não é registrada em carteira. Então ela continua recebendo. E ela declara lá, falando, não tenho carteira assinada, é isso, aquilo, outro, e recebe. É furto. É errado, é pecaminoso. E a Bíblia fala que se um filho de Deus agir assim, agora ele crê no Evangelho, que ele deve mudar de vida. Que agora ele deve ter um novo caráter, que ele deve ter uma nova cosmovisão, que ele deve ter um novo pensamento, que Cristo muda o seu pensamento, a sua vida, o seu caráter. Não é apenas o fato de ela vir para a igreja, é o fato de que ela vai mudar completamente os seus princípios. Uma pessoa que compra ou que vende produtos falsificados, isso é furto também. Se chega lá
no calçadão lá tem 3 DVDs por R$10. É pirata, é errado, é pecado. Ah, mas se eu for... Eu já ouvi isso de pessoas que se diziam crentes. Mas se eu for comprar na loja, eu gosto muito de jogar lá o PlayStation, o peso, não sei o quê, e vai ser R$200. Ora, então pague. Se você quer jogar, pague. Tem direitos autorais envolvidos, tem uma pessoa que investiu dinheiro nisso, você tem que pagar. Se você for comprar lá o pirata, é roubo. Você está furtando de outra pessoa. Algo que não é seu, não é de direito seu. Então, se você furtava quando você não era crente, não furte mais. Se você comprava DVD pirata, não compre mais. Se você colocava programa pirateado no seu computador, não coloque mais. Se o sistema operacional do seu computador está pirateado, coloque um que não seja. Ah, mas o Office é muito caro e tal. Ah, instale o LibreOffice. Não fique pirateando. Isso é furto. Não é? Bill Gates não vai mandar nenhum fiscal na sua casa. Ninguém vai chegar lá na minha casa e falar: ó, tá, isso aqui é um fiscal aqui, eu quero ver se o seu computador está tudo ok aqui, está tudo bem. E aí, por causa desta questão de que ninguém vai ver, como se Deus não estivesse vendo, então eu posso fazer. Bill Gates já é rico, ele não precisa do meu dinheiro. Então eu vou comprar ali no Paraguaizinho por vintão, trintão, entre aspas, Windows ou um Office. Você está furtando. Isso é furto. Isso é pecado. Isso é errado. Então, o que a Bíblia fala? Aquele que furtava, não furte mais. E ele continua falando no versículo ali. O que você deve fazer então? Aquele que furtava, não furte mais. E ele fala então: antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, estude e trabalhe. Se você quer ter algo especial, eu não tenho condições de ter este carro, esta calça, este sistema operacional, trabalhe. Ah, mas eu já trabalho e não está dando, então não tenha. Não roube, não furte. Ah, mas eu quero ter, então vai fazer mais alguma coisa para complementar a sua renda e comprar isso. Não vai ficar tirando de outras pessoas com aquela desculpinha de: Bill Gates é rico, o banco é rico, a pessoa do terreno lá tem bastante dinheiro. Isso não é argumentação. Você está tentando racionalizar o seu pecado. Trabalhe. A Bíblia fala: trabalhe com as suas próprias mãos. E ela fala desta transformação da mente, então. Fala: você antes roubava, agora você vai trabalhar com as suas mãos para acudir o necessitado. Antes você tirava das pessoas, agora você vai ajudar as pessoas, doar as pessoas, assistir ao mais necessitado. Antes você era egoísta e você não estava nem aí para as pessoas. E você queria tirar, você era um parasita. Agora você vai prestar atenção nesta pessoa e você vai perceber: esta pessoa está necessitada e eu, com os meus recursos, do meu trabalho, vou ajudá-la, vou assisti-la. É uma mudança de mente. É uma mudança de caráter, é uma mudança de coração. Não é apenas: eu tenho que parar de fazer isso porque senão o pastor vai ficar bravo comigo. Não tem nada a ver. Você tem que ser temente a Deus, não temente a pastor. Você não tem que ter medo do pastor. Você tem que temer a Deus. Tem que olhar para Deus. Pastor, você pode fazer um monte de coisa que eu não vou ver. Você pode instalar um monte de programa pirata no seu computador que eu não vou ver. Eu não vou chegar lá na sua casa e falar: deixa eu entrar no seu computador e ver se é tudo original. Então você tem que ser sua consciência com Deus. O cristão tem que ter esse incômodo no coração, esse santo incômodo. Então estude, se esforce, trabalhe. E com aquilo que você conseguir, pela graça de Deus, ajude outras pessoas. Olhe para outras pessoas, olhe para a necessidade dos outros. Não olhe egoisticamente, apenas para você, o que você quer para si. Agora que eu tenho este valor, então eu vou fazer isso, isso, isso para mim. Só eu. Mas como que eu posso ajudar as outras pessoas? Lute contra o pecado da cobiça. Lute contra ele.
Busque contentamento no Senhor. Se você tem esse espírito cobiçoso, ganancioso, você está em pecado diante de Deus. E olha o perigo que você corre. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 10. O apóstolo Paulo fala ao jovem pregador Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Olha só o que ele fala a ele. Obviamente que nós vamos apenas citar os versículos aqui. Isso aqui daria mais algumas pregações para nós conversarmos. Mas ele está falando aqui dos falsos mestres que tinham a mente deles pervertida e que achavam que a piedade era fonte de lucro. Ele fala no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então ele fala, ó, a fonte de lucro é a piedade com contentamento. Você não trouxe nada para esse mundo e você não vai levar nada deste mundo. Então o que você tem que buscar, algo lucrativo mesmo, é a piedade. A piedade diante de Deus, é contentamento, Senhor. E entenda que contentamento não é você, estou passando dificuldade, mas é Deus que quer assim. Não é isso. Contentamento é você estar passando por aquele momento e compreender, o Senhor me providenciou aquilo que eu necessito, eu tenho que comer, eu tenho com o que eu me vestir, eu devo estar contente com isso. Mas eu posso sim trabalhar honestamente para conseguir algo mais. Mas eu não devo ser cobiçoso ao ponto de não estar contente com nada nunca. E de repente tentar passar por cima de pessoas, furtar de pessoas, enganar pessoas para ter algo para mim. Então a grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Procure sempre ajudar outras pessoas. Não apenas, eu quero para mim, eu só recebo. As Escrituras, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo fala que Jesus disse que melhor é dar do que receber. Isso é muito importante a gente compreender este princípio diferenciado de que o mundo acha, não, eu tenho que receber, tudo que for receber eu quero. E não tenho prazer de ajudar, de dar, de doar a alguém, de compreender que pessoas são necessitadas e de que Deus nos concedeu recursos para ajudarmos outras pessoas também. E não apenas para nós desfrutarmos disso. E não apenas para ostentarmos aquilo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte. Uma confrontação que Tiago nos traz em sua epístola. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que deve fazer o bem e não está fazendo, você peca nisso. Eu quero fazer o bem, mas acho que quando eu ganhar algo a mais, quando eu tiver um dinheiro a mais, então eu vou ajudar. Mas quando eu receber um aumento no meu trabalho, aí sim eu vou poder olhar para os mais necessitados ou para o missionário, e aí sim eu vou poder dar uma oferta missionária. É sempre depois, é sempre o algo mais. Procure ajudar o próximo. Procure ajudar o missionário. Procure ajudar o irmão carente da igreja. Seja generoso nas ofertas da igreja. Ninguém cobra ofertas. Mas nós precisamos ter esse incômodo do Senhor no nosso coração. Senhor, será que eu tenho sido generoso nas ofertas? Com aquilo que eu tenho recebido do Senhor, será que eu tenho usado isso também para glorificar ao Senhor, para o seu reino?
Ou será que tem sido só para mim, só para o meu bel prazer, só para a minha cobiça, e eu quero mais, 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 e sempre recebendo mais, e não estou nem aí para o reino de Deus, para a igreja do Senhor, para os missionários, para o pastor? Não importa. Seja generoso. Procure ter um coração generoso. Confesse seu pecado a Deus. Se você tem furtado de algumas dessas situações aqui, obviamente que existem inúmeras outras aqui, foram apenas alguns exemplos. Confesse o seu pecado a Deus. Fale, Senhor, eu estou em pecado. Isso é errado, eu compreendi que eu estou em pecado. Restitua as pessoas que você tem prejudicado. E isso é humilhante, gente, quando a gente faz algo. Eu, quando estava na adolescente, já saindo da adolescência, trabalhava numa locadora. E era uma locadora enorme, eles guardavam as fitas, na época ainda eram as fitas. E essas fitas eram colocadas em caixas enormes e colocadas num depósito, e aquelas fitas ficavam ali até estragar e aí eram jogadas no lixo. Eu levei muitas daquelas fitas na época, ainda existia Vega Sopave aqui em Ponta Grossa. E eu comecei a perceber que aquelas fitas iam para o lixo. E eu comecei a pegar algumas para mim. Só que depois que eu saí de lá, e houve uma conversão na minha vida, e o Senhor começou a incomodar o meu coração, eu percebi que não deveria ter feito aquilo. Que aquilo foi furto. Que aquilo foi errado. Não importa se estava naquele depósito, se ia estragar e um dia eles iam jogar fora. Era de propriedade deles. E aí, com o auxílio de um pastor, eu voltei até lá com todas aquelas fitas, envergonhado, humilhado. Já falei, isso aqui é de vocês. Queria devolver. Algumas que estavam comigo estragaram. E eu gostaria de restituí-los financeiramente, inclusive daquelas que estragaram. Foi terrível. Mas foi algo que o Senhor me incomodou, que precisava ser feito. E eles não me cobraram pelas fitas e tal, mas foi uma oportunidade também de testemunhar do Evangelho. Foi uma oportunidade de eu chegar lá e falar, olha, eu era assim, mas eu mudei. Cristo mudou meu coração e agora eu quero devolver isso aqui porque isso não faz parte mais da minha vida. Eu quero devolver para vocês, eu não quero mais isso. E algumas estragaram e eu quero pagar por isso. Foi errado. Não falo isso para glória minha, falo isso para vergonha minha, porque mostra quão pecador eu sou. Mas o que Cristo fez em mim. Então, é algo humilhante, é algo terrível para a gente, mas que a gente tem que confessar. Confie na graça restauradora de Cristo. Poxa, mas eu fiz algo, eu fui desonesto com isso, eu furtei, eu peguei. Confesse a Deus, restitui e confie na graça do Senhor. Cristo não morreu à toa ali na cruz. Ali Ele demonstrou toda a sua graça, a sua misericórdia, o amor de Deus por nós, pecadores, que um dia fomos mentirosos, ladrões, irados, cheios de cólera, cheios de vingança no nosso coração, e o Senhor nos transformou e o Senhor veio nos moldando dia após dia. Pecadores que somos, mas o Senhor nos restaura de tal forma que o apóstolo Paulo fala aqui, vocês furtavam, agora não furtem mais. Vivam de forma diferente, trabalhem fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que possam acudir o que está necessitado. O Senhor muda, transforma o seu coração. Não é você. Não é você que é ético. Ser ético apenas por ser. O Senhor muda o nosso coração e nós fazemos isso porque tememos a Ele. Não porque eu quero parecer bom às pessoas. Porque Ele muda o nosso interior, Ele muda as nossas motivações. E é isso que Ele quer de nós. Uma mudança completa. O apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele dá uma lista de pecados ali, fala de sodomitas e roubadores e tal. E ele fala, tais fostes alguns de vós. Aí ele vai falar, mas vocês foram lavados, vocês foram regenerados no Senhor, no Espírito do Senhor. Vocês foram assim. Agora não são mais, agora vocês mudaram.
Então as Escrituras estão nos falando que vocês faziam isso, não façam mais. Confiem na graça restauradora do Senhor. Vivam em prol do Evangelho para a glória do Senhor. Vivam o cristianismo verdadeiro, no temor do Senhor, para a glória do Senhor. Não viva para si próprio. Não vivam a vida de egoísmo, mas vivam a vida de amor ao Senhor, de amor ao seu próximo, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, as Escrituras nos mostram quão pecadores e frágeis nós somos, quão terríveis nós somos, mas o quão maravilhoso e bondoso o Senhor é. Como a sua graça nos alcançou, Senhor. Nós éramos roubadores, iracundos. Nós éramos pessoas que andávamos desgarrados, ó Deus.